Começando aqui, né, o nosso programa, eu me chamo Tayane, sejam muito bem-vindos. O nosso programa hoje, né, que é um oferecimento da Prazeres e Companhia, da loja criativa Moda Plus Size, do Garden Mercantil e da L Arte Artesanatos, tá bom? São as nossas patrocinadoras maravilhosas. Muito obrigado, meninas, por vocês nos proporcionarem essa maravilha que é esse programa, viu? Muito obrigada. Para mim é muito importante. Obrigada também ao Portal do Magnetismo Humano, ao Lá de Carla, ao Grupo Espírita Viana de Carvalho e ao Grupo de Estudos Espíritas Verdade e Amor. Muito obrigada, gente. Vocês fazem esse programa possível, né? Muito obrigada. Hoje, como eu ia dizendo aqui, né, já deixando meu boa noite para Rafael Cromado. Rafael, você está assistindo? Nem acredito que você está aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Meu muito boa noite a Samira, querida, boa noite. Portal do Magnetismo Humano, Wagner Marques. Estamos aqui nesta noite, queridos, com Ana Camila de Oliveira, né? Conhecida da Rádio Atual, figurinha carimbada. Ela é advogada, formada pela Universidade Regional do Cariri e mestrando em Direitos Humanos, com foco no pensamento de Lélia Gonzalez, pela Universidade Federal de Pernambuco, né? E também é neta do poeta Bidim, né? Ou seja, a mulher é sensacional. Está aqui hoje para conversar conosco sobre decolonialidade e religiosidade sem templo. Meu muito boa noite, Camila, seja muito bem-vinda. Que a espiritualidade de luz possa lhe orientar na fala e que nós possamos ter um programa bem abençoado. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e obrigada pelo convite. De fato, foi um pouco dificultoso eu vir para cá, não por não querer, mas por achar que as pesquisas, né, e achar também que eu não estaria tão preparada para tratar a respeito desse tema, visto que o meu foco de pesquisa nunca foi a religiosidade, isso é mais uma questão pessoal, uma questão íntima, e eu não costumo expor nem nada, então eu achava que não tinha muito esse foco. Mas por incrível que pareça, o meu contato ainda com o espiritismo foi no ensino médio. Eu diria que um professor meu, que estudava doutrina, né, nos apresentou o Livro dos Espíritos, inclusive emprestou para quem tivesse interesse. Li mais ou menos, não entendi tão bem, deixei para uma próxima oportunidade de amadurecimento e começar a estudar, adiei. Lembro que você também me chamou muito para participar, e eu sempre disse, mas o que é que eu vou falar? Não tenho muito o que falar, então eu precisaria de um pouco mais de estudo e de preparo para poder tratar desse tema, né? E, no caso, acho que hoje foi pertinente. Hoje foi preparado, né? Hoje, esse tema, a gente chegou nesse tema depois de tanto tempo, né? Que eu chamando tanto essa moça para vir, né? E eu brinco e eu peço licença, né, para os nossos ouvintes, para que a nossa conversa seja bem natural, até porque nós temos um relacionamento íntimo, né? Somos amigas há muito tempo, então nós não precisamos aqui de muitas formalidades. E por isso que eu brinco com ela, né, que ela veio para outros programas e nunca tinha participado do meu. Mas claro que é brincando, né? Ana Clébia deseja aqui que você seja muito bem-vinda. Viu? E Dona Lidu tá nos dando boa noite, José Carlos Vieira de Souza, Dauler, querido, boa noite, e Naíse tá dizendo boa noite, meninas lindas, amo vocês, a gente também te ama, Naíse. Gente, quando a gente pensou, né, nesse tema, veio na minha cabeça, né, a questão da religiosidade e do estudo racial, né? A doutrina espírita, a nossa doutrina, ela é uma doutrina consoladora, mas é uma doutrina europeia, né? Que surgiu na França, no século XIX, então tem toda essa influência, né, do seu século e de onde surgiu. E aí, pensando nisso, né, e pensando em como a nossa civilização brasileira é influenciada pela Europa, né? Fomos colonizados e fomos aí descobertos, entre aspas, por europeus. E pensando nisso, que eu sempre achei que você traria um pensamento muito bom para esse programa. E aí,
Eu acho que é importante a gente passar, né, a começar pelo começo. Começar por essa visão, começar explicando, né, o que é decolonialidade. Gente, até agora eu tenho dificuldade de pronunciar. Decolonialidade. Então, eu acho que antes de chegar nesse seu começo, eu vou fazer um começo meu particular. Fica à vontade. Né, que no caso eu acho interessante você falar que, de fato, quando eu trazia para você sobre questões raciais, né, e você falava para mim sobre, inclusive na universidade, porque só disse que eu estudei na UFCA, mas esqueceu de dizer que você também estudou na UFCA e foi minha colega de universidade, né? E quando você trata sobre questão racial e a sua vontade muita de trazer alguém que trouxesse esse tema para debater aqui. Uhum. No caso, eu me propus a encontrar pessoas, já que eu fiz contatos, né, durante o mestrado, de pessoas de diversas com pessoas de diversas religiosidades, e conversei, mas ainda provavelmente não era o tempo e não era o momento para trazer esse assunto para cá, e não foi possível, assim. E hoje falar a respeito disso, que tem muito a ver com minha pesquisa e o que eu venho desenvolvendo nos últimos tempos, eu acho de grande responsabilidade, inclusive dá um certo nervosismo tratar sobre isso. Acredito que falar sobre decolonialidade, ele vem inicialmente com os meus estudos a respeito de Lélia Gonzalez, né, que nem todo mundo conhece, mas aí pensar isso, inclusive esse termo decolonialidade foi algo que me pegou de muita surpresa, positiva, obviamente, mas também eu não sabia muito o que era. Era um tema que na faculdade de Direito você não escuta, mas no final, quando eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão, o meu orientador apresentou as epistemologias do Sul, e aí, no caso, se encaixa também os estudos decoloniais. Dentro disso, dentro do mestrado, foi que eu fui ter um pouco mais de aproximação com esse termo, né? E mais também por pesquisas, porque é um termo, diríamos assim, que está vindo com mais força dentro das academias brasileiras, não das academias de musculação, mas de conhecimento, no caso, de outro tipo. Então, o que seria a decolonialidade? Eu diria que decolonialidade são possibilidades, né, em dias tão de dificuldades, em dias de caos mesmo. Mas a decolonialidade, você falar sobre decolonialidade, seria pensar, então, a colonialidade, como você bem falou, essas estruturas, essa formação histórico-cultural, política e econômica brasileira, que é eurocêntrica e é colonial. Né? Mas não somente está no campo do conhecimento, assim, trazendo categorias, diria assim, categorias de análise dentro da universidade, em que eu, enquanto pesquisadora, vou estudar, porque a universidade ela é uma sistematizadora de diversos conhecimentos. Então, muitas das coisas que estão acontecendo na sociedade entram na universidade de forma sistematizada. Mas ela vai para além disso. Então, pensar ações, né, em diversos campos e isso, assim, pensar realmente a colonialidade. Para início, é mais isso. No decorrer da conversa, como você bem disse, já que eu sempre prego pelo informalismo, não essa formalidade imposta eurocêntrica, né, nas conversas, nas falas, nos aprendizados. Então, no decorrer, eu acho que a gente pode discutir mais a respeito disso. Sim, sem dúvida. Sua mãe está aqui nos ouvindo, Dona Antonieta. Cheiro, Dona Antonieta. O José Carlos Vieira disse que foi buscar o significado, viu? A gente despertou aí a curiosidade nos nossos ouvintes, né? E que ele está ansioso para ouvir você. E Pio Marinheiro nos dando boa noite, desejando muita paz a todos. Pio, eu fico tão feliz que tu aqui, Pio. E Naíse, não fique com ciúme, tá? Porque eu gosto de Pio de graça. Então, gente, sobre essa questão, né, do europeu, né? Dentro do espiritismo, Ana Camila, você sabe disso, né? Porque você já estuda conosco. O ser humano, ele nada mais é do que um espírito encarnado. E aí, dentro dessa visão, se eu, como humana, sou nada mais que um espírito dentro de um corpo de carne, e esse meu espírito encarnado é uma alma, no início, né? E havia essa visão do colonizador europeu para as colônias em geral,
em que essas pessoas que estavam sendo ali, elas precisavam ser civilizadas, elas eram selvagens que não possuíam sequer alma, né? Então a gente vê assim que no início dessa violência, né, que foi a tomada das nossas terras, o aborígene, aquela pessoa que morava já aqui, né, ela era vista como um animal, como nós vemos o animal hoje, né, que tem apenas princípio vital, não teria essa alma. Então, diante disso, assim, dessa questão, dessa civilização, né, dessa civilidade, como é que você vê essa questão? Tem que deixar claro outra coisa também, né? Fica à vontade. No sentido de que é extremamente complexo esse debate, esse assunto. Eu fico muito feliz também de ter despertado a curiosidade a respeito desse termo, que eu acho que tem muito a contribuir, assim, de pensar novas possibilidades e críticas também. Mas com relação a essa questão eurocêntrica, eu vou deixar aqui. Eu sempre gosto de deixar recomendações de leitura, sempre compartilhar, mas também de vídeos. Então, eu acho que um vídeo que pode ajudar muito quem está conhecendo e entendendo, né, seria o de uma pensadora africana, que é a Marimba Ane. Se escreve dessa forma mesmo, MARIMBA e separado Ane. Então, é muito simples de encontrar, tem legendado no YouTube. E ela vai falar muito sobre o pensamento africano, nessa noção, nessa visão de mundo africana, no caso. E aí eu diria que tem muito a ver com isso que você está falando. Pensar a respeito do que você diz é pensar também, então, colonialidade, como a gente está falando. E aí essa colonialidade ela vai se dividir em formas de poder, de ser, de falar e tantas outras coisas. Mas o que seria, então, essa visão? Seria eu pensar enquanto indivíduo, né? Composto por mente e também por sentimentos. E aí, quando entra nesse pensamento europeu e ocidental, há uma posição de fragmentação disso. Então, eu diria que o pensar e o sentir são separados, e aí há uma individualização, mais numa concepção. E eu não sei se vai ter muito a ver com o que você está tentando dizer, mas numa concepção de pensamento africano, e aí eu digo porque a minha linha de pesquisa é afrocentrada e afrodiaspórica, então quando eu vou pensar essa sociedade que é posta, né, como não sujeito, como não humano, sem contribuições nenhuma, é quando o colonizador, o pensamento eurocêntrico, ele vem criar um discurso e utiliza de ferramentas para categorizar outros seres, né, a partir disso. Você é muito emocional, você sente demais, você é aquela velha fala, né, do penso, logo existo. E aí autoras africanas e pensadoras negras vêm dizer que eu sinto, portanto, eu posso ser livre. E isso quem dita é a mãe negra, a mulher preta dentro de nós. Então, pensar essa articulação e algo que o Ocidente e o eurocentrismo vem fazer é dizer que não pode ser assim. Então, acaba tratando esse outro e querendo modificar esse outro e também manipular esse outro. Que no caso seria esse eu separado desse universo. Não sei se eu consegui, estar meio complexo. Eu tô acompanhando o seu raciocínio. Espero que sim, porque até agora eu me perdi fácil. Deixa eu só dar boa noite aos nossos ouvintes. Me diga ouvintes, que o povo então. Tá entendendo, porque eu tô tentando deixar uma coisa assim que é complexo, mas eu tô tentando falar de uma forma que se possa compreender. Não sei se tô sendo tão assim, né? Eu acredito que sim, né? Peço a vocês que deem aqui essa resposta à Camila, né? Se vocês estão conseguindo compreender o raciocínio. Já deixo aqui meu boa noite ao Luiz Fernando. Né? Boa noite, Luiz Fernando. Ao Paulo Jacó, boa noite. Ariadna, querida, meu muito boa noite. A Fátima de Belisa também está chegando agora. E Naninha e Francisco também lá na Boa Vista. Um cheiro para vocês. Gente,
falando sobre isso, né, Camila? Essa religião que é forçada, essa religião que é colocada pra gente como, né, o nosso tema aqui de religiosidade, essa religião que é forçada como sendo a religião correta, como sendo essa religião que hoje, inclusive, as religiões de matrizes africanas, eu não sei se você concorda comigo, mas inclusive as religiões de matriz africana, ela tem essa influência direta dessa religião do colonizador, né? E as religiões, tanto a católica como as protestantes, elas também têm essa influência direta desse colonizador. E aí a gente tem uma questão que é essa religião forçada. Essa religião forçada que tira a liberdade da gente de usar a nossa fé como a gente entende correto, né? As pessoas têm que se encaixar dentro ali do quadradinho, das caixinhas das religiões, e as pessoas que não se encaixam, elas são colocadas à margem dessa religiosidade. E elas são deixadas de lado, como se elas não fizessem parte desse mundo, né? E aí, como é que esse conceito de religiosidade, como é que você enxerga esse conceito dessa religião forçada? O que a gente pode falar sobre isso? Eu poderia sintetizar aí um termo que seria violência, não é? Então, desde dessa imposição, quando você vai impor para outro, você vai pensar num sistema de violência, em que você tira a importância de outras culturas, e aí vem o Ocidente e o eurocentrismo, determinando o que é o conhecimento válido, o que é, então, o conhecimento que deve ser seguido, qual uma forma das pessoas devem, quem as pessoas devem cultuar, como se deve fazer isso, para quem. Então, tudo que está fora ali do que esse poder hegemônico dita, vai ser esse outro. E esse outro, ele não vai ter nenhuma significância. Vai ser insignificante mesmo para esse ser eurocêntrico. Então, eu enxergo muito como uma violência. Algo que a gente poderia falar de um período colonial, no período das invasões, mas também que algo que perpassa e que está presente até os dias de hoje, né? Porque quando a gente falava no começo sobre a colonialidade, a decolonialidade, a gente fala da colonialidade, é entender que a gente teve um sistema e um período histórico, uma formação social colonial, a partir da colonização, mas que mesmo passado esse período, as estruturas ainda não permanecem com essa colonialidade. E aí já se entra em outro conceito, esse conceito de colonização e o conceito da colonialidade, que é justamente o que a decolonialidade vem estudar e vem pensar para além disso. Uhum. Então, descolonização, né, que foi uma pergunta que me fizeram no WhatsApp, eu acho importante que a gente explique. Descolonização é diferente de decolonialidade. Meu Deus, será possível que eu não vou conseguir falar uma vez essa palavra sem gaguejar? Eu consigo, daqui no final do programa. Descolonização é diferente de decolonialidade. Na verdade, é bem complexo, porque são vertentes e pessoas que pensam esses termos de formas diferentes. Então, por exemplo, tem pessoas que pensam a descolonialidade e a decolonialidade como sendo o mesmo e utilizam. Tem pessoas que preferem utilizar a descolonialidade, e aí pessoas que estão dentro da academia estudando esses termos preferem utilizar a descolonialidade como um sentido de descolonizar o que foi colonizado. E eu já ouvi críticas a isso, né, quando diz que não se pode descolonizar o que já está colonizado, mas se pode pensar para além disso. E aí utilizam o termo decolonial. E muitas pessoas já não gostam de usar o decolonial porque acham que é um rompimento muito forte com o que não é possível, né? Eu opto pelo termo decolonial, decolonialidade. Pelo menos é o que os autores que eu estudo e os debates que eu tenho acompanhado e que eu tenho me sentido mais segura em utilizado, que é esse da descolonialização. Sobre essa questão, né? O José Carlos fez uma pergunta aqui para você e eu vou passar aqui para ti, né? Mas antes, assim,
eu vou fazer um resumo do que eu entendi, até porque eu acho que como esse termo é novo para mim, né? Como eu falava antes em off, que é um termo que eu não conheço e que eu não tive muito contato, que eu descobri agora. E, inclusive, obrigada. No caso, a decolonialidade seria algo que seria o oposto dessa violência de colonialidade. Seria hoje a gente ter essa luta contra esses efeitos da colonialização. Seria. Eu tava pensando que era a tua pergunta já, mas é teu resumo. É o meu resumo. Ah, tá. Seria isso? Eu tô tentando formular um raciocínio aqui na minha cabecinha. Seria isso? Repete pra mim. Seria decolonialidade, seria além, né, da violência. Seria uma luta contra esses efeitos dessa violência primeira? Sim. Seria. Demorei, mas eu respondi. Tava pensando aqui, fazendo as articulações na cabeça. Sim, seria pensar essas violências a partir de outros pensadores que não são esses conhecidos e tidos como o conhecimento válido unicamente, esses conhecimentos universais, mas tem em mente que a decolonialidade ela vem de diversos autores, das mais diversas culturas e dos mais diversos locais, pensando diversas formas de conhecimento e ações sociais também. Então, a gente pode falar que a decolonialidade estaria apenas dentro de escritas e de livros unicamente ali, mas que ela vai ultrapassar essas portas das universidades, que é onde está se mais debatendo esses termos, dessa formação desse termo, e vai pensar ações. Então, o que seria eu fazer a minha prática enquanto uma pensadora decolonial e estuda isso? Seria pensar, então, a partir das leituras e dos estudos que eu faço, mudar essa minha também visão a respeito de todos os autores que eu utilizo como uma base argumentativa. Por exemplo, utilizando autores negros e indígenas que você não ouve falar e não conhece. Então, eu vou buscar esse tipo de fonte. Então, essas diversas culturas e esses diversos pensamentos que pensam a decolonialidade, elas vão ter um ponto em comum, que é justamente pensar essa colonialidade, essa sociedade colonial, essas estruturas coloniais. Porque se a gente ainda vive numa sociedade que impõe uma determinada forma de pensar, como no caso, a gente pode trazer, né, para a questão das religiões, nós temos algumas religiões que são vistas como as que devem ser seguidas e há uma certa imposição social delas, enquanto que outras são ainda marginalizadas, a título das religiões africanas, indígenas, também, espiritismo também, né? Diria que vai estar fora, não que seja uma religião, mas uma doutrina, um pensamento que vai estar sendo marginalizado também. Justamente porque há uma dominação e há um discurso, e o discurso é muito forte, de movimentação para que as pessoas da sociedade vá contra esse tipo de conhecimento. Não busquem saber, não queiram saber, tenham medo de saber, tenham medo de ler, tenham medo de frequentar, né? Então, é muito atrelado a isso. Você romper com essa colonialidade. Com esse pensamento que nos foi imposto, né? Como Wagner disse aqui no chat, né? Essa religião imposta, esse pensamento como um todo que nos foi imposto. Ele diz, Wagner, né? O portal do magnetismo humano diz que está entendendo sim, viu? Está lhe agradecendo. É porque também esse pensamento eu acho um tanto complexo, porque eu levei muito tempo também para entender e aprender. Então, era um questionamento muito forte. O que é decolonialidade? O que é colonialidade? O que é descolonialidade? Eu lia livros e a mesma coisa que eu lia, eu tinha que ler mais de 5 vezes, porque eu não tinha entendido ainda o que o autor estava falando. E aí você vai lendo outros textos conforme vai entendendo, né? Porque, assim, esse termo decolonialidade, a gente não pode dizer que apenas autores que falam sobre esse termo são os que pensam isso. Há autores que falavam sobre essa mesma questão anteriormente a essa formulação desse termo e que eram por si só decoloniais. É a título que eu sinto, né? A pesquisa que eu faço, que é de uma autora brasileira, então ela não trazia esse termo.
Mas aí ela é uma autora decolonial, brasileira, no caso. E aí é onde a gente entra nas epistemologias do Sul. Uhum. É Que isso. seria? Pensar o Sul a partir do Sul. Se a gente pensa os Estados Unidos enquanto um imperialismo norte-americano, né, que impõe uma forma, né, de falar, uma forma de ser, uma política. Pensa os Estados Unidos, então é você pensar esses povos que são subalternizados. E aí, no caso, é a América Latina, é o continente africano. E aí também, dentro dos norte-americanos, nós temos as pessoas que são é, descendentes de africanos, pessoas negras, pessoas indígenas, que são produtoras de conhecimento, mas também são marginalizadas. Então, seria ler e estudar esses pensadores. São as epistemologias do Sul, esse lugar de subalternidade. Uhum. Muito interessante. Pronto, José Carlos fez uma pergunta, mas disse que você já respondeu. Que ele perguntou sobre desconstruir padrões, né? E o que você tira no. Será? Vou ler aqui seu comentário, José Carlos, caso Camila queira responder. Né? Ele diz assim: pelo que ele leu sobre o que é decolonialismo, vi que fala sobre resistir e desconstruir padrões. Como você vê isso num cenário religioso e espiritismo? Né? Ele disse que você já respondeu, mas se você quiser fazer algum novo comentário, fica à vontade. Mas tu também pode comentar, né, não? Se você quiser. Pois é, fazendo aqui um comentário sobre isso, né, José Carlos, eu acredito que dentro do nosso, né, do espiritismo, falando aqui bem da nossa bolha, né, da nossa bolha aqui, que eu não considero religião, mas muitas pessoas consideram. Então a gente tem, dentro do espiritismo, um risco muito grande, né, principalmente por ser uma doutrina cristã, de cair nessa violência do colonizador, de impor a fé no Cristo, quando na verdade o espiritismo traz uma ciência de estudos físicos e dessa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E colocar, às vezes, essa imposição da fé no Cristo para se entender os fenômenos espíritas pode, né, trazer uma certa violência que a gente nem percebe e a gente acaba transformando a nossa casa espírita, ao invés de ser um lugar de estudo científico, espírita e filosófico, a gente transforma numa igreja, né, num templo, num local onde a gente acaba se dedicando muito mais à religiosidade e essa religiosidade imposta. E aí a gente transforma de novo tudo isso e a gente acaba fazendo parte dessa violência, entende? Isso é uma visão minha, tá? Deixando aqui bem claro que é uma visão minha enquanto espírita e que eu acho bastante perigoso transformar a centro espírita em igrejas, né? É isso. Dioguinho, boa noite. Dioguinho, tem conexão espírita toda quinta-feira às 18 horas, viu? Venha sempre. 18 horas estamos aqui sempre. Se inscreve aí e vocês que estão aqui na live, por gentileza, deixem um like, né? Wagner diz que é triste ainda no século XXI as queimas de terreiros. Pois é. Intolerância religiosa, né? E aí a gente tem essa questão, né? Boa noite, Jaciele, querida. Me mandando boa noite aqui no WhatsApp. Então, gente, essa questão, Ana Camila, da liberdade religiosa né, que os meninos estão nos trazendo aqui, né, sobre as queimas e essa falta de liberdade, essa falta de poder ser quem a gente é, né? Dentro desse pensamento da nossa religiosidade, eu não sei se você concorda com isso, mas nós temos essa forçação de barra para a gente ser sempre de uma religião só. Então, eu fui criada num lar católico, né? E essa pressão para ser católica, ela vem não só da nossa família,
como das pessoas que estão fora, né, da sociedade como um todo. Isso, como é que isso chega, assim, para você, na sua visão, enquanto estudiosa dessa temática racial? Então, eu sou de uma tradição católica também, né? Fiz todos os trâmites né, e foram necessários. Cumpriu tudo? Sim, cumpri tudo. Bem. Exatamente. Também frequentei a Igreja Batista junto com meu avô, né? Que ele já foi católico, mas também depois ele passou a ser da Igreja Batista. E quando eu era criança, eu me dividia entre ir para a Igreja Católica e ir para a Igreja Batista. E ainda conversar com os testemunhos de Jeová que batiam na minha porta. E ainda hoje embate, né? E me chamando para ir. Se eu sempre digo vou, fico devendo a visita. Não acredito, você tá devendo o testemunho de Jeová. Eles cobram, viu? E é muito. Mas também não posso dizer que eu nunca frequentei a Umbanda, nunca frequentei o Candomblé, também nunca fui num centro, numa casa espírita, nem nada. Então, eu já me esqueci, foi da pergunta que tu fez. Agora eu fiquei pensando... Da questão da liberdade religiosa. Que impõe. Eu acho complicado, porque tem tudo a ver com essa colonialidade, essa imposição dessa religião. Essa ideia de que somente se você seguir ali, se você acreditar em algo, porque também a gente tem as pessoas que não acreditam, né, em nada. Então, você tem que seguir, você tem que acreditar em algo e, de preferência, você tem que acreditar naquilo que é hegemônico. Se você não acreditar naquilo que é hegemônico, então as pessoas já vão lhe olhar diferente, já vão dizer que você está sendo desvirtuado, tem alguma outra coisa errada aí, ou influenciado por alguma outra coisa. Enfim, diversos tipos de críticas nisso. E aí, acredito que deva haver um fortalecimento mais pessoal mesmo. Até que ponto estar ali seria realmente algo que eu vou acreditar e que eu desejo seguir, e o que seria uma obrigação, assim, seguir uma obrigação da sociedade, estar naquele espaço, seguindo aquelas... Porque que adianta eu isso acreditar? Certo, né? É verdade. E tem muito disso, né? A gente escuta muito que domingo sem igreja, semana sem Deus, essas imposições que acabam chegando e fica no nosso inconsciente, né? Eu não sei se você concorda com isso, mas eu percebo que fica no nosso inconsciente, às vezes essa cobrança passa a vir de nós mesmos, sem ao menos a gente perceber. Né? E parece que a gente passa a ter medo de não acreditar em certos dogmas. E isso seria também uma violência, né? Uma Sim, seria um processo, eu acredito que seria um processo de assimilação de uma cultura que está sendo imposta ali. E aí realmente você pensar e perceber isso, mas não é fácil também, eu diria que não é fácil. É uma luta constante, eu diria. E haja terapia. Tem um termo que eu gosto muito da Janice Geri, que ela fala que em tudo, como eu falo, né, sobre questões raciais, e você usar determinadas roupas, determinado tipo de ceia, etc. e tal, que não condizem com o que o poder hegemônico exige. No caso aí, me refiro a questões africanas, turbantes, roupa de se vestir, forma de falar, e desconstruções mesmo dessa questão eurocêntrica. E aí é muito complicado, porque eu vou me despindo, quando a Aja vai falando, eu vou me despindo do Ocidente durante todo o dia, e do eurocentrismo também, durante todo o dia. Mas aí à noite, quando eu vou dormir, o Ocidente ele vem e me veste de novo. Então, no outro dia, começa o mesmo processo de me despir desse Ocidente que vai me violentando. Aí é um processo que é realmente diário. Deu para entender? Teve a ver com o que você falou? Sim. Ah, então ótimo. Teve sim. E esse é um fator, inclusive aqui um comentário do Dioguinho, né, que ele diz que, ele pergunta, na verdade, né, se essa falta de liberdade para sermos quem somos é um fator de depressão, né? E ele diz assim, entrando um pouquinho em outro assunto. Não é outro assunto, Dioguinho, é o mesmo assunto. Porque justamente nessa questão de como a gente se coloca diante do mundo,
quando nós somos taxados de errados, né? Quando ser quem a gente é e acreditar no que a gente acredita é errado, traz uma sensação de aprisionamento, né, do nosso ser. E esse aprisionamento, o espiritismo, aqui puxando um pouquinho a brasa passarinha do espiritismo, né, ele traz um pouco dessa liberdade. E aí, volta ao que eu respondi para o José Carlos, que a gente, às vezes, transformar essa casa espírita numa igreja, a gente acaba afastando essas pessoas. E, de novo, né, trazendo essa violência colonial e, de novo, proibindo essas pessoas de serem quem elas são. E isso deprime mesmo. E deprime a gente que passa, que é excluído, e deprime quem está vendo a exclusão, eu acho também. Que tem essa consciência de que isso é uma violência. Porque as pessoas utilizam muito a religiosidade no sentido de uma formação, eu diria, de um tipo de sociedade que se deve ser. Então, usa como modelo de como é que as pessoas devem ser exatamente. Quando, na verdade, quando você vai olhar outros tipos de base, é totalmente diferente as articulações e as formas de organizações, entendeu? Pensando agora numa relação afrocentrada, né? Então, pensando esse indivíduo, então, o que é que eu sou e esse eu, enquanto esse eu, essa minha relação com eu e o universo, eu e a natureza, e eu, então, numa concepção afrocentrada, você vai pensar que eu sou um todo. Eu sou também o que eu encontro, né, a natureza, as árvores, etc. e tal. E eu também, no caso, sou o universo. É uma concepção muito interessante de Marimba Ani. Mas aí, nesse processo, há essa ruptura. E o Ocidente, o eurocentrismo, ele vem dizer que você ser e você pensar é diferente. E nesse caso, só tem eu. E esse eu é manipulável. Aí é isso que quem dita essas normas e quem formula essa ideia religiosa e utiliza essa ideia religiosa que não segue realmente uma base da qual deveria seguir, de pensar enquanto comunidade, aí ela acaba sendo mais um espaço de violência do que realmente seguir preceitos que vá ser enriquecedores para uma comunidade, né, e esse crescimento e essas propostas de evolução, diria. Uhum. Muito bem colocado. Wagner comentou aqui, Camila, que você foi sim a um centro quase todo dia no GEVA. Tá lembrando aqui do nosso Centro Espírita Online, né? É o mesmo trabalho, né, Wagner? Então, gente, é muito interessante essa colocação que você traz sobre a comunidade, né? Sobre esse conceito afrocentrado, e eu acho isso muito interessante. Quero aqui, né? Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Estamos aqui nos minutos finais. Temos aqui uns 10 minutinhos ainda para que a gente faça as nossas considerações finais e a gente possa... Sai do enquadramento não, minha querida. Saindo do enquadramento da câmera. Eu fico ficar muito perto e ficar saindo por respiração. Não, fique pertinho no microfone. Camila encabulada, viu, gente? E aí, eu quero... pelo fato de que, como eu falei, esse tema da religiosidade não é um tema que eu tenha ultimamente debatido e que eu debata com tanta facilidade. Então, falar sobre isso eu acho de imensa responsabilidade e acessos de espaços internos mesmo, que às vezes eu penso que não está muito bom e preparado para falar. Então, precisaria de mais uma base teórica nesse aspecto, entendeu? Gosto de estar fundamentada. Sim, gosto de estar fundamentada. Uhum. E aí, é nesse ponto que eu fico um pouco mais de receio, mas é isso mesmo a vida. A pessoa vai, se joga e vai. É sobre isso. E o seu estudo, né, o que você traz aqui, é muito interessante essa visão, e eu tenho certeza que dentro do meio espírita, né, que é a nossa audiência, a maioria pelo menos, muitos de nós não tínhamos sequer pensado sobre isso. E não tínhamos chegado a essas conclusões que nós chegamos hoje aqui, né? E isso é muito importante.
Principalmente porque nós nos colocamos numa condição onde a nossa doutrina ela seria consoladora, né? Seria uma doutrina que acolhe. E aí, para que isso aconteça, a gente precisa desses espaços de debate, inclusive, né, com essas visões um pouco fora da religiosidade, porque o espiritismo não é religião, né? Pelo menos não é a intenção principal, né? Arthur e Cíntia estão dando boa noite. Cíntia Lima, boa noite. Arthur Félix. Olha só quem apareceu. Arthur. Menino, que rapaz sumido. Não suma não, viu, Arthur? Pareça. E aí, Camila, eu deixo aqui para você fazer as suas considerações finais. Dizer se você quiser dizer mais alguma coisa que não tenha entrado aqui, que eu não tenha lhe perguntado, fique super à vontade. Já que nós estamos... Minha pergunta é se você tem mais alguma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida agora, mas eu prometo a você que se eu tiver, eu vou anotar e lhe chamo de novo para você vir falar de novo. Não, é agora, você fala se para sempre. Porque... Não. Faça suas considerações finais, por gentileza. Estamos aqui... Se vocês tiverem alguma pergunta para Camila, tá? A hora é essa. Eu diria que pensar a religiosidade como tema é religiosidade sem templo, né? Eu acabei não entrando nessa parte do sem templo. Diria que seria mais o meu aspecto, em aspecto particular meu, né? De apesar de estar dentro de uma formação de base católica e também diria que frequentei quando criança, apesar de não lembrar muito, mas a Igreja Batista e ter essa concepção, não ser tão inserida e não sentir tão pertencente, mas ter a particularidade. Minha individualidade e ter essa religiosidade mais particular mesmo, meus rituais particulares, minhas orações particulares, e isso não quer dizer, alguém que tenha isso, não quer dizer que vai descaracterizar, né, que seja uma pessoa com menos fé do que outra, ou que seja menos, que isso seja menos importante do que o que se está posto e exposto para todo mundo. Então a decolonialidade, ao meu ver, nesse aspecto da religiosidade, seria vir pensar um modelo de comunidade diferente do que está imposto e do que está sendo colocado. Na perspectiva afrocentrada, a comunidade é um ser que é algo que é muito importante. Então há uma conectividade entre aqueles indivíduos e aqueles seres que se ajudam mutuamente, né, em prol daquela comunidade e da existência de cada um, e também de uma sociedade, de um espaço, né, desse espaço-universo que a gente vive. Então, seria pensar mais nessa base do que se pensar mais nesse individualismo que hoje se tem, nessa imposição de conceitos, mas um diálogo que se possa ter diversas vozes e diversos entendimentos sobre diversas formas de religiosidade. Acho que é isso. Que bonito. Samira diz que ela só quer dizer uma coisa, que você precisa participar mais vezes. Eu também acho, assino embaixo. Gente, esse programa de hoje, né, as minhas considerações finais agora, dizer que esse programa de hoje, ele é um chamado aos espíritas, aos irmãos espíritas e estudantes do espiritismo. Nós não podemos ser mais uma força de violência dentro das religiosidades. Nós temos em nossas mãos uma doutrina de libertação, uma doutrina que inclui, né, que assim como foi Jesus, é consoladora e acolhedora. Então, é hora da gente parar de excluir essas pessoas, né, parar de violentá-las também. Né? E nós que temos o nosso próprio templo, né? Nós somos esse templo, nós temos todo o nosso corpo é o templo, né? E nós precisamos ter isso em mente quando estamos nas casas espíritas, né? A liberdade do outro de acreditar no que ele quiser, e isso é muito importante. Eu esqueci de agradecer a tu, se eu tiver ainda o poder da fala desses. Com certeza. Mas não, mas agradecer o espaço e o chamado e a oportunidade de debater sobre isso. Acredito que também é um ponto importante para mim de aprofundamento nesse espaço,
né? Que é algo também que eu já tinha pensado, com muitas coisas das coisas que eu estudo e pesquiso, que eu já tinha pensado e sempre digo, depois eu vou fazer Amanhã. isso, depois. Tem tempo. E aí esse aspecto da religiosidade, de fato, é um assunto que eu lia, mas eu não me aprofundava tanto nisso. E aí, quando você para aprofundar e vai pensar, né? E é algo que é importante para o que eu estudo, que eu pesquiso, não só para como a minha vida acadêmica, mas também para a vida pessoal enquanto cidadã, essa minha relação com as outras pessoas. Porque se de fato você pensa numa religião, numa religiosidade, no caso, que seja acolhedora, então isso tem que começar por mim, não é? Não posso só criticar e o outro porque não está fazendo isso, e quando eu vou olhar para mim eu não estou buscando essa base, eu não estou estudando sobre isso, eu não estou revendo as minhas ações e pensando nesses outros métodos, e aí eu acho que a decolonialidade entra nesse ponto. Repensar as ações enquanto seres religiosos, diria isso. Sim. Aí, obrigada pelo espaço, foi muito bom. É seu espaço. E estou sempre à disposição, aberto. obviamente. Já tá combinada para vir de novo. O Dioguinho disse para você voltar mais vezes. O Lá de Carla disse para você voltar mais vezes também. E o Portal do Magnetismo tá lhe parabenizando pela fala e dizendo que você tem que voltar mais vezes. Ou seja, você tem que voltar mais vezes. É os fãs aqui, né? Já tem fã-clube, já tá tudo certo. Valdinha, querida, boa noite. Que bom ter você aqui. E, gente, muito obrigada. Camila, muito obrigada por ter realizado o meu sonho de ter você nos microfones do Conexão Espírita. Coisa boa. Só vai pro swing, né? Só vai pro swing filosófico, mas tá bom. Então, gente, cheiro pra vocês. Muito obrigada. Brincadeiras à parte. Foi um programa muito cheio de conhecimento, muito abençoado, com energia muito gostosa. Então eu deixo aqui o meu muito obrigada e até quinta-feira com as bênçãos da espiritualidade superior.